Olá, esse é mais um Saúde VersoCast. Eu sou a Rafaela Ferreira e hoje nós vamos falar sobre saúde em São Vicente. Aqui eu recebo a Michele Santos, que é a secretária de saúde do município. Vamos falar sobre muitas ações, não só para a cidade, mas também ações que podem ser referências para outros municípios. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rafa. Obrigada pelo convite mais uma vez. E sempre bom poder falar para a população, trazer as boas novidades ou falar um pouco dos desafios também. Sem dúvida, acho que é desafiadora a saúde em qualquer município. E você que já foi secretária de saúde em Peruíbe, diretora da Vigilância em Saúde em Bertioga, agora na terceira cidade, às vezes acabam sendo os mesmos problemas e só muda o CEP, digamos assim? Sim, lógico que as cidades elas têm aqueles problemas peculiares, né? Eu digo que São Vicente ela é desafiadora pelos seus recursos financeiros, né? É uma cidade que não capta recursos suficientes para manter o seu sistema, então a gente sempre tem que ir atrás de novos programas e de deputados. Mas os problemas são similares, mas não iguais, né? E cada cidade realmente com a sua peculiaridade. É importante falar de saúde, acho que pública, porque quando as pessoas pensam na saúde em geral, eu sempre uso uma frase: o SUS é um case de sucesso. Se pararmos para pensar no Brasil, nós temos uma referência que pode ser usada de forma gratuita com um bom atendimento quando existe justamente isso que você falou, os recursos. Isso. Que os prefeitos, os secretários têm que às vezes bater na porta, pedir uma emenda aqui, outra ali. Como é que funciona essa parte que muita gente não conhece, que é justamente o custo? Quanto custa? Uma vida a gente sabe que não tem preço, mas quanto custa manter o serviço? Custa muito, né? O SUS ele é financiado de forma tripartite, que a gente chama, ou seja, União, Estado e município, cada um com a sua contribuição. Mas a gente vê que dentro da Constituição Federal a gente tem os percentuais mínimos que cada ente desses precisa contribuir. Mas os municípios sempre acabam ultrapassando e muito. Eu vou dar um exemplo. A Constituição diz que cada município tem que aplicar 15% dos seus recursos na saúde pública. Hoje, aqui na região da Baixada Santista, São Vicente não é diferente, as cidades aplicam em média 30% dos seus recursos na saúde pública. Então, a gente vê que os outros entes ficam limitados a esse indicador constitucional e os municípios, que é onde realmente o paciente está na sua porta, que tem que resolver o problema, acabam tendo que investir mais para poder dar conta e resolver o problema desse paciente. Então, ela é desafiadora por conta disso também, e a gente acaba indo atrás dos parlamentares, como você disse, e é uma articulação que tem que ser feita para poder subsidiar todo esse sistema que não é barato, né? Ele é muito caro, as unidades, São Vicente tem 71 unidades de saúde, né? A gente tem diversos hospitais, pronto-socorros, unidades básicas de saúde, então a gente precisa financiar tudo isso, e a gente sabe que ainda falta muito, porque faltam recursos para serem completados. Até interessante porque você e o prefeito Caio Amado têm uma relação de confiança desde antes dele ser eleito. Acho que isso é interessante porque houve a continuidade do trabalho, ele foi reeleito, aliás, com uma votação expressiva, o quarto do país aí, em números absolutos, e você continua. Como que é projetar esse trabalho para mais 4 anos? Porque uma coisa é você começar um trabalho e de repente ser interrompido. Agora não, agora vocês vão ter a continuidade. Tem esse desejo de fazer ainda mais? Ah, com certeza. A gente chega no meio da pandemia, né, Rafa? Em 2021 era um dos auges da pandemia. Então a gente fica praticamente 1 ano tentando resolver só problemas da pandemia e não faltar leitos para esses pacientes que ali estavam agonizando por aquela doença que avassalou o mundo, né? E aí a gente aproveita esse período também internamente e começa a fazer o projeto da Nova Saúde São Vicente, que assim a gente nominou. Então a gente traçamos diversos objetivos com a Nova Saúde São Vicente. A gente termina esse 4º ano 100%, a gente completa 100% da Nova Saúde São Vicente, mas tem grandes projetos ainda em andamento, e o prefeito sempre fala que a gente não pode projetar para 4 anos. São Vicente é a primeira cidade do Brasil, então em breve fará 500 anos, então ele exige que a gente, quando secretário, a gente sempre projete para 500 anos de São Vicente, para daqui 2032, quando alcançar 500 anos, a gente esteja numa cidade bem diferente do que tem hoje. Então, apesar da gente estar findando um primeiro mandato dele, a gente tem já projetos sim e tem planejamento para a gente continuar esse trabalho aí nos próximos 4. E é até importante falar também que vocês chegaram na pandemia e também quando não tinha vacina. A vacina veio no final de janeiro, que até foi um marco importante. Eu me lembro que eu trabalhava na VTV SBT e vivia ali o dia a dia, e era algo desesperador. A gente acompanhava as cidades todas
São Vicente não era diferente. Então, era assim, prefeitos, muitos chegando, Isso. pegando governos que tinham algumas deficiências, como você falou, e tendo que tentar arrumar o carro andando, né? Você conhecendo efetivamente a máquina, porque é somente quando você senta na cadeira que você tem realmente a noção de como está a situação. Eu peguei a Secretaria de Saúde de São Vicente com mais de 40 milhões de dívida. Então, você chegar na pandemia com 40 milhões de dívida, você tendo que arrumar leito. E eu lembro muito bem que quando foi anunciada a vacina, que chegou o primeiro caminhão em São Vicente, foi inevitável não se emocionar. Eu chorei, porque era a esperança de muitas vidas, porque a gente que estava ali mais perto via famílias sendo devastadas por esse, né, pelo Covid. Então, foi muito importante para a gente essa vacinação chegar e coordenar de forma muito responsável essa campanha. Eu falo que a gente coordenou a maior campanha de vacinação que existiu, né, hoje, e é sempre angustiante de tentar aumentar logo aquela idade para que outras pessoas fossem contempladas e a gente fosse tentando limitar a disseminação desse vírus. Então, foi realmente bastante desafiador. A gente implantou o posto de vacinação no Shopping Brisa Mar. Aliás, funcionou muito bem, né? Até para outras doenças, né? A gente mantém essa parceria com o shopping cedeu essa loja, foi uma parceria que continua sendo 100% gratuita. E a gente implantou para tentar alcançar mesmo, porque às vezes aquele horário da unidade básica de saúde, das 8 às 17, é o horário que as pessoas estão trabalhando, né? E não podem se dirigir à unidade. Então, esse posto de vacinação no shopping, ele permitiu que a gente abrisse aos finais de semana e até 8, 9 horas da noite, muitas vezes, para ampliar esse acesso à vacinação que a gente sabe que é tão importante e a gente teve tantos problemas aí na aceitação da vacina. Então, foi uma corrida atrás do tempo, realmente, para que a gente conseguisse chegar num estágio que hoje a gente está. A Covid ainda existe, mas ela já não mata mais com tanta intensidade como matava antigamente, graças à vacinação. E, assim, saúde é algo que não para. Sempre tem uma nova demanda. Não é algo... Por exemplo, uma coisa, muitas vezes, vou fazer uma comparação com uma rua. Uma rua tem um buraco, você vai lá, tampa o buraco, arruma. Não tem asfalto, coloca uma drenagem, você arruma. A saúde é o tempo inteiro novos desafios. E até em cima disso, a gente vê que tem essa revolução que você contou. Até queria explicar em projetos. Tinha o CREI, que era uma demanda antiga, que vivia com problemas. Acho que na pandemia se evidenciou ainda mais, mas aí houve a decisão de demolir o CREI e mudar o sistema. Como foi? É, isso mesmo. Eu falo que a grande missão nossa do governo Caio Amado é o resgate da credibilidade de São Vicente, né, Rafa? E aí a gente sempre escutava, apesar de ser muito resolutivo, creio, de termos profissionais incríveis lá dentro, bastantes médicos especialistas que resolviam muitos problemas, a gente não dava a estrutura adequada para que esses profissionais trabalhassem e conseguissem salvar mais vidas. Então, dentro desse projeto Nova Saúde São Vicente, a gente tinha problema porque o prédio não tinha nem laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro, que a gente fala, o AVCB, e nós tínhamos uma demanda de Ministério Público cobrando isso, quando nós levamos engenheiros da prefeitura e eles constataram que ficaria mais barato construir um prédio novo do que ter que adequar todo aquele prédio para ter o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros e arrumar da forma como a gente achava que seria digno para esses funcionários e esses pacientes. Então, o prefeito Caio correu atrás, conseguiu um recurso junto ao governo do estado de 16 milhões de reais para que a gente conseguisse, então, construir uma nova unidade. Então, demolimos o CREI está 100% demolido já e agora no início de dezembro a gente começa a construir a primeira UPA da cidade. A gente muda o formato, né? O CREI ele era tanto pronto-socorro quanto hospital. Então, nós mudamos a parte hospitalar para o Hospital do Vicentino, que fica ali na linha vermelha, e a parte de pronto-socorro, então, vai ficar com a UPA, que vai ser só a parte de pronto-socorro. Necessitando esse paciente internar, aí ele é levado através do nosso SAMU para a rede hospitalar. Você sabe que uma das primeiras reportagens que eu fiz como repórter, na época na Record, foi no CREI, no apagão de 2008, sim. E aí, o problema era tão antigo, e eu me lembro, que não tinha luz na UTI. Então, imagina, no apagão, você não tem a luz na UTI. Imagina o que mais tinha, né? Em 2021, no nosso primeiro ano, dia 31 de dezembro, eu com Covid, me ligam que o teto do CREI tinha cedido porque estava tendo uma forte chuva e tinha cedido, graças a Deus ninguém tinha se machucado, mas uma parte do teto do gesso tinha caído. E eu coloquei lá 2 máscaras, convoquei a minha equipe e nós fomos para dentro do hospital para puxar água no dia 31 de dezembro
de 2021, tamanha era a deficiência ali da parte estrutural daquele prédio, né? Então, a gente não tinha só problema de goteira, a UTI tinham leitos interditados, aquela UTI ela tinha 10 leitos, mas ela só era 6, um anexo, né? Só 6 funcionavam por conta dos problemas de infiltração que tinham no prédio. Então, realmente eram situações que não dava, não tinha abrigo de lixo, você já deve ter feito reportagem milhares sobre ratos que as pessoas reclamavam que passavam ali, porque não tinha nem abrigo de lixo uma unidade de saúde, né? E Sim. a gente sabe todas as regras de vigilância sanitária que precisam ser cumpridas. Então, quando a gente começa a olhar aquele cenário, a gente fala, não, aqui não vai dar mais. E aí, quando os engenheiros atestaram isso, como vamos construir a cidade da forma como eu te falei, com cheia de dívidas, como é que nós vamos construir? E aí fomos atrás para conseguir esse recurso e poder trazer essa novidade para a cidade. É importante, né? Mas aí a gente tem um problema que é um pouco universal de cidades, até costumo sempre falar disso, a regulação de vagas cross, que é pelo Estado, muitas vezes as pessoas não entendem, cobram os municípios, Sim. e a gente sabe que é o Estado, ela acaba sendo um problema na Baixada como um todo. Porque muitas vezes a espera por cirurgias é longa, Sim. ou até as pessoas não têm a vaga numa cidade, remaneja para outra. Como que vocês tentam administrar isso, que, mais uma vez, não é um problema da prefeitura, mas acaba Sim. vindo? Umas coisas, a prioridade que a gente já elencou foi a deficiência de UTI que a gente tinha na cidade, pelo tamanho da cidade e da população. Tinham só 9 leitos de UTI funcionantes ali, entre 9 e 6, quando tinha goteiro ou não, era oscilava entre 9 e 6. E a gente fez uma ampliação para o Hospital do Vicentino para 18 leitos de UTI, para a gente não depender tanto do CROSS, né, da regulação de vagas. Porque o que acontece? Existem cidades, quando a gente fala assim, mas os vicentinos migram para outra cidade. Essas outras cidades, elas recebem para ter esse atendimento. Sim. Polo, que a gente fala. A gente tem a cidade polo da Baixada Santista, que tem, hoje em dia, hospitais filantrópicos, como é a Santa Casa, etc., que recebem recurso estadual e até recurso desses próprios municípios para poder fazer esse atendimento regional. Então, ninguém faz favor para ninguém. Lógico. Né? Então, isso é importante a gente saber falar, mas o Vicentino vem ser atendido em outra cidade. Tá, mas você está recebendo para atender também o Vicentino. Então, e aí, essa regulação, ela, além de ser CROSS, ela também é desse município. Então, isso que dificulta. Então, o CROSS depende da autorização deste município para liberar a vaga. Então, vira uma sequência de liberações que a gente precisa aguardar, que realmente acaba dificultando, e a gente sempre preza pela transparência dessas vagas. Eu sou uma pessoa que luto muito dentro das reuniões de secretários pela transparência dessas vagas, porque se há um aporte para atendimento regional, todo mundo precisa ser contemplado de forma igualitária nessas vagas. Então, eu luto muito para que isso aconteça, e a gente aperta, e eu coloco o prefeito no circuito, ele liga para o governador, e a gente começa a atender, porque realmente, a gente, por exemplo, não tem UTI pediátrica, então as nossas crianças precisam ir para esses leitos regionais. Mas vai mudar. Mas vai mudar. Exatamente. Até é importante a gente destacar, vai ter um complexo materno-infantil. Queria que você destacasse um pouco, porque é muito legal quando a gente vê que as cidades, elas não só crescem, a gente viu que São Vicente cresceu bastante, hoje é a terceira cidade da Baixada Santista em número de população, Praia Grande passou, mas ainda tem uma demanda muito alta. E nós temos uma população SUS dependente muito grande. Exatamente. Né? Então, oficialmente, a gente tem 71% da população SUS dependente. É muita gente. Mas a gente sabe que tem as áreas de invasão também que não estão nesse cômputo. Então, eu, friamente, consigo calcular que 80% da nossa população ela é SUS dependente. É muita gente. Muita gente. Então, que necessitam do sistema público de saúde. Então, o Complexo Materno-Infantil, ele nasceu de uma parceria incrível com a Fundação Lusíada, que é uma faculdade de medicina de Santos, que já explora o campo de estágio lá em São Vicente há bastante tempo, e quando eu cheguei, tive várias conversas e reuniões com eles, porque eles já tinham esses projetos de construção de unidades na cidade de Santos. E eu brincava, eu falava, São Vicente também é grande, São Vicente também precisa de ajuda. Também tem muita criança. Tem muita criança, a gente precisa. E aí, eu lembro muito bem que o presidente da Fundação Lusíada perguntou para mim, qual um dos seus maiores objetivos como secretária de saúde de São Vicente? Eu falei, a redução da mortalidade materno-infantil, que é um indicador de saúde muito latente, que a gente discute sempre. E ele falou, e o que você acha que precisa para isso? Eu falei, uma das coisas é uma maternidade digna. E aí ele levou a proposta para a diretoria dele e aí falou, então tá bom, a fundação vai construir uma maternidade para São Vicente. Que legal. E onde vai ser? Na Capitão Mora Guiar. É um investimento de quase 70 milhões de reais, 100% da Fundação Lusíada, ou seja, não há dinheiro público na construção desse prédio. E depois também a gente não vai pagar aluguel,
Eles vão dar o prédio incomodato por anos para o município, a princípio por 30 anos para o município, sem custo nenhum, e também troca do campo de estágio. Isso que eu ia falar. Eles também têm o curso de medicina, então vai ser uma troca bem interessante. Um hospital-escola. Então, com isso também eu melhoro muito a qualidade assistencial. Hoje a maternidade de São Vicente está dentro do Hospital São José. A gente paga um aluguel lá para isso, né? R$150 mil por mês. Então, nós vamos deixar de pagar 150 mil e vamos para um lugar muito mais adequado. Vou te dar um exemplo, rapidamente. A gente tem 7 leitos de UTI neonatal dentro dessa maternidade do Hospital São José. Eu não consigo habilitá-la perante o Ministério da Saúde por questões estruturais. E nesse novo local eu vou conseguir habilitar e isso vai gerar mais recurso para o município. Então o município não vai ter que arcar sozinho por essa UTI neonatal. Vai ter também o aporte do governo federal. Isso é ótimo. E isso a gente consegue ir equalizando custos, gastos e conseguindo investir cada vez mais dentro da saúde. É um quebra-cabeça de fato, que muitas vezes quem está vendo, quem mora na cidade não entende. E aí entra também a questão da área continental, que houve investimentos por lá, já se tinha um hospital regional que se chamava, né? Que era o hospital... É um pouco diferente, mas quem mora em São Vicente, às vezes tem essa diferenciação, área continental, área insular. Mas como é que foi essa remodelação por lá também? O prefeito sempre fala que o que tem na área insular tem que ter na área continental. E aí, quando a gente chega, a gente encontra lá na área continental o Hospital do Maitá, o Hospital Olavo Arnaud, a gente encontra um PS no Parque das Bandeiras, mas sempre só com médicos clínicos gerais. E um imóvel fechado, pagando aluguel, sem nada dentro, que era o PS do Rio Branco, que tinha sido construído para ser o PS do Rio Branco. Que faz aniversário, né? E aí a gente foi atrás de recursos e conseguimos, então, contratar uma organização social para fazer a gestão desse PS do Rio Branco, e a gente leva pela primeira vez para a área continental, então, um pronto-socorro com médico pediatra, com um ortopedista, raio-x digital, laboratório dentro do pronto-socorro. Então, a gente traz ali uma qualidade assistencial para todos os moradores da área continental. Os outros 2 PSs continuaram existindo, mas o PS do Rio Branco como uma referência mesmo para casos mais urgentes, ou seja, com uma sala de emergência muito bem equipada e com esses atendimentos, além do clínico, dentista 24 horas, e pediatra, e ortopedista, e toda uma rede completa. Mesmo porque... a área continental também é uma área de passagem, muitas vezes, para quem mora em Praia Grande. Sim. Então, às vezes, é mais perto para as pessoas que moram depois da curva do S, às vezes, vir para a área continental do que ir para o centro de Praia Grande. Eu sou uma pessoa que olha números muito, né? E quando eu pego o relatório de prestação de contas do PS do Rio Branco no final do mês, a gente sempre encontra realmente munícipes de outra cidade fazendo uso do PS por conta disso mesmo, né? São Vicente acaba sendo uma cidade de passagem, uma cidade de dormitório, e a gente acaba englobando também esse atendimento de pessoas de outros territórios. E dentro também dessa estrutura de saúde tem a questão das unidades básicas de saúde, das equipes de saúde da família, sim, que também fazem um trabalho em campo, e dos agentes comunitários de saúde. Como é que funciona toda essa estrutura? Eu falo que as unidades básicas de saúde são aqueles postinhos do bairro, né? Como em São Vicente as pessoas gostam de chamar, e é a principal porta de entrada do SUS, tem que ser. Ela está no bairro, ela está no território e ela está para trabalhar a prevenção e a promoção à saúde. Eu não quero o meu paciente lá na urgência e emergência, eu quero que ele se trate para que ele não precise chegar na urgência e emergência. Então, quando eu vejo meus prontos-socorros lotados, eu falo, opa, parte dessa população não era para estar aqui. Ela tinha que ter se prevenido e se tratado dentro da minha atenção básica. Então, a gente vira os olhos para a atenção básica, depois dessa pandemia, que a gente tem que olhar para essa rede de urgência e emergência. E eu falo, não, eu tenho que fortalecer essa atenção primária à saúde, que a gente chama, para que a gente consiga trabalhar na prevenção e promoção à saúde. Então, a gente tem 26 unidades básicas de saúde, a gente já reformou 18 delas, porque todas com muitos problemas estruturais também. Então, a gente já reformou 18 dessas 26 e trouxemos mais médicos através de programas Mais Médicos, credenciamos, trouxemos mais médicos. Hoje a gente tem aí mais de 43 equipes de estratégia de saúde da família distribuídas nessas 26 unidades. Contratamos novos profissionais, contratamos mais 101 agentes comunitários de saúde, porque quem está ligado direto à população, né? O agente comunitário é aquele que tem que ir na casa do munícipe e perguntar se está tudo bem, se ele está tomando o remédio da diabetes, da hipertensão, se a gestante que faltou no pré-natal, por que ela faltou, a reagendar para ela novamente.
Então, é a equipe que tem que estar mais próximo da população, então a gente tem que olhar. A gente aumentou a cobertura, a gente tinha uma cobertura de 41%, hoje a gente já tem 51% de cobertura. E esse segundo mandato do prefeito vai ser muito para investir na atenção primária à saúde, para que a gente consiga tratar o paciente lá na origem e ele não precise estar dentro de uma sala de emergência. E algo em cima do que você falou até em relação ao próprio funcionamento dos equipamentos, como é que está a tecnologia aliada à saúde? Que a gente sabe que, às vezes, para marcar uma consulta ou alguns procedimentos, muitas vezes a pessoa ia lá, tinha um dia marcado, sei lá, dia 2. Todo mundo vai lá, faz aquela fila e marca a consulta. Já mudou. Como é que funciona? Primeira coisa que o prefeito falou assim, pelo amor de Deus, me tira essas filas da madrugada, né? Porque as pessoas tinham que ir para a fila da madrugada. Então, a gente amplia o acesso desse paciente na UBS. Então, a hora que ele for na UBS, no seu horário de funcionamento, das 9 às 16 horas, ele tem direito a agendar a consulta. Ele não precisa chegar às 5 horas da manhã para ficar numa fila, porque é só até às 8 que agenda. Não, nós ampliamos o horário de agendamento. E nós estamos também implantando prontuário eletrônico em todas as unidades e em breve vai chegar aplicativo para que essas pessoas consigam agendar do próprio celular as suas consultas dentro da sua unidade. Então, nós estamos avançando nessa parte da tecnologia, ela tem que vir para ajudar, Sim, é uma realidade. Mas tem um custo, é importante destacar. Não é uma logística fácil. Se a gente não é. Para falar, um aplicativo com um banco de dados interligado numa cidade ou até para puxar dados, a não rede é fácil. de internet tem que estar muito boa Sim. naquele ponto. E a gente tem áreas que é difícil você chegar a uma boa rede de internet. Então, a gente fez todo um investimento primeiro de estrutura e agora a gente já vem caminhando com a implantação do prontuário eletrônico na maioria das unidades, porque eu quero que o meu médico que está lá na sala de emergência veja o prontuário do paciente lá da UBS. Quantas vezes ele passou, qual remédio. Isso vai agilizar o diagnóstico dele, vai dar um diagnóstico mais preciso e vai gerar uma economia também, porque se no dia anterior ele fez um exame que não é imprescindível ele fazer de novo, o médico já vai poder ver e ter esse diagnóstico mais rápido. Então, tecnologia está chegando, o SUS digital está sendo implantado também a nível de Ministério da Saúde. Então, estamos em busca aí de conseguir alcançar 100% dessa tecnologia para facilitar a vida de todo mundo. É importante. Está chegando uma temporada nova de verão em relação a não só as unidades que acabam tendo atendimento, mas queria falar da dengue. A dengue tem sido um problema para todas as cidades. A vacina da dengue, para nível SUS e para todos os públicos, parece que é mais uma temporada sem ela. Como vocês estão se preparando para isso? Olha, nós também contratamos mais agentes de endemias, né? Mais de 120 agentes de endemias também foram contratados. A gente duplicou a nossa equipe e a gente vem trabalhando muito na prevenção, fazendo programas e semanas de intensificação, mutirões, indo às escolas, fazendo teatro, estando em todos os eventos da prefeitura que é possível a gente sempre está, para a gente poder conscientizar, porque é um trabalho do poder público, mas também é da população, né, Rafa? Acho que isso a gente sempre fala, e a gente precisa trabalhar na prevenção. O verão está chegando mais uma vez, é um período, né, de maior índice de proliferação do Aedes aegypti, então a gente precisa trabalhar dentro do seu quintal, aquele vasinho de planta, né, a bandeja da geladeira, são coisas tão simples e que a gente sabe, a dengue mata. A gente precisa ter essa consciência que a dengue também mata. Então, a gente precisa realmente trabalhar na prevenção. Então, duplicamos aí toda a nossa equipe, investimos em veículos para essas equipes também, em maquinários. São Vicente não fazia o tal do fumacê, né? Que todo mundo fala muito quando está em epidemia. Então, a gente, em parceria com o Estado, na verdade. Parceria com o Estado. E também adquirimos agora um equipamento próprio para poder facilitar isso também. Sim. Então, a equipe está muito bem equipada, coordenada. E a gente não para. Não é porque hoje a gente não tem números elevados de dengue que a gente para o serviço. Não, a gente tem equipe todo dia na rua trabalhando e colocamos aí em todas as unidades para estar próximo também da população. É importante que a população abra a porta de casa e os agentes, esse com é certeza. Um pedido, um recado, né? É muito importante. A gente sabe que às vezes a pessoa está ocupada, mas é tão rápido esse agente entrar e passar uma orientação básica para essa população e pode salvar a vida da própria família dela. Né? Eles têm um olhar já treinado para isso. Às vezes a gente não tem. A gente passa desapercebido numa situação porque a gente não tem aquele olhar treinado. Mas a equipe tem um olhar treinado, está ali para orientar, para tirar dúvidas. Uma visitinha de 5 minutos
pode salvar vidas. E eles são obrigados a passar nas casas no mínimo de 3 a 4 vezes por ano. Então vai bater sim na sua casa outras vezes no ano, mas é para te ajudar a prevenir tudo isso. A gente falou dengue, mas é dengue, zika, chikungunya, febre amarela, é o mesmo mosquito que transmite, e números sim, que foram muito altos nas últimas temporadas depois da Covid, foram doenças que tiraram o sono das pessoas. Outra doença também que acaba infelizmente ainda existindo é a questão da AIDS, do HIV/AIDS, né? E dezembro é conhecido como mês de prevenção. E a cidade recentemente recebeu 2 prêmios importantes. Queria que você falasse sobre isso. Foi muito feliz, assim, porque a gente recebe a certificação da eliminação da transmissão do HIV de forma vertical. O que é isso? É quando a gente deixa de transmitir o HIV para o bebê através da barriga da mãe. Então, mesmo que a mãe seja portadora do HIV, a gente tem protocolos a serem feitos para que esse bebê não seja contaminado por esse vírus, né? Então, a gente acompanha, faz um pré-natal mais de perto, com diversos profissionais. A gente tem, na hora do parto, diversos cuidados que precisam ser tomados. Então, São Vicente recebe tanto através do governo do estado esse selo de certificação, como também recentemente fui a Brasília com muita satisfação e muita alegria receber o prêmio através do Ministério da Saúde, como única cidade da Baixada Santista que alcançou o selo de certificação. Isso é muito bom e, claro, a gente espera que as pessoas num futuro possam se livrar, mas a gente sabe que os vírus e as doenças, infelizmente, ainda persistem. Sim. Até em relação... Só fazendo um alerta do HIV, né? Porque hoje em dia as pessoas acham que não mata mais, não tem mais tanta divulgação e a gente continua tendo muita transmissão de HIV. E principalmente na terceira idade. Então, é ainda uma situação que tem que ficar em alerta, tem que ficar sob vigília. O preservativo tem que ser orientado, né? As mães para os filhos, enfim, nas unidades de saúde. Nas escolas já acontece. Nas escolas. A gente tem distribuição gratuita nas unidades de saúde. Qualquer unidade de saúde que você entrar tem distribuição gratuita. Não precisa ficar com vergonha, né? Vergonha é depois, por uma ignorância, você não ter se prevenido. Então, não tenham vergonha, procurem as nossas unidades, a gente está lá para orientar, para distribuir, e é importante, e continua assim, e em grande número, que ainda nos assusta. Vocês, recentemente, falando em proteção na vida sexual, vocês fizeram um mutirão de Implanon. Como é que foi? É muito legal o mutirão de Implanon. A gente recebeu uma emenda parlamentar, é um contraceptivo, né, Rafa, implantado de forma subcutânea, ou seja, embaixo da pele da menina, da adolescente. A gente selecionou as adolescentes. E ele tem duração de 3 anos e ele é um dos mais eficazes, 99%, né, de eficácia. Então, a gente está muito feliz com isso. A gente realizou um mutirão tanto na área continental quanto tanto na área insular. As meninas se inscreveram através de um formulário online e a gente selecionou aquelas que atendiam um critério de 15 a 17 anos e fornecemos para 200 meninas o Implanon. Realmente escolhemos a cidade para poder prevenir a gravidez na adolescência. Eu falo que a gravidez na adolescência não é só um problema de saúde pública. Ele acaba se tornando um problema social na vida dessa menina. Sem dúvida. Né? Porque às vezes esse pai não assume essa criança, ou às vezes ela tem vergonha de contar para sua mãe, ela não faz o pré-natal e quando chega na hora do parto já chega com algumas complicações, essa é a realidade. Ou ela tem que abandonar a escola para poder cuidar dessa criança. Então é todo um problema social que envolve essa família, não só um problema de saúde pública. Então, a gente selecionou adolescentes que não tinham filhos ainda ou que já tinham filhos e foram contempladas com o Implanon. Faremos mais mutirões nesse sentido e a gente já tem um protocolo estabelecido na cidade. Então, meninas, adolescentes de 15 a 17 que já tenham um filho, profissionais do sexo, problemas de saúde mental, mulheres com vulnerabilidade social, podem procurar qualquer unidade básica de saúde e falar, eu quero colocar o Implanon. Se tiverem dentro desse protocolo, durante todo o ano a gente coloca o Implanon. Agora nós fizemos um mutirão para as meninas sem filhos. Em qualquer idade? De 15 a 17 anos. Ah, tá. De 15 a 17. Para a gente tentar passar a adolescência sem dúvida, sem esse problema. Só para finalizar, tem um outro detalhe importante. Recentemente, houve toda uma manifestação a nível estadual por conta do canabidiol. Foi sancionada a lei pelo governador. A gente sabe que hoje em dia o SUS só fornece para 3 patologias e muita gente ainda aguarda. Mas São Vicente tem já alguns projetos pilotos. Quais são? A gente acredita no uso do canabidiol, né? E recentemente recebemos uma emenda parlamentar
e fizemos uma parceria com a DESAF, que é um instituto lá de São Vicente, que produz, né, o canabidiol, bem respeitado. E a gente selecionou 15 crianças com autismo. Independentemente do grau do autismo dessa criança, foi selecionada pela equipe técnica da saúde, da Secretaria de Saúde, que tivessem desvios comportamentais, ou seja, que de forma, com as terapias convencionais, elas não tinham ali um alcance na parte comportamental, ou seja, crianças que não dormiam, crianças que eram muito agitadas, que era difícil a socialização. E aí selecionamos essas 15 crianças que estão fazendo já o atendimento, já receberam o seu óleo pela primeira vez e são acompanhadas tanto pela equipe da DESAF como pela equipe da Secretaria de Saúde. Projeto que vai durar 12 meses para a gente poder ver o resultado dessas crianças de forma científica mesmo, né? Com os médicos atestando, com a equipe multidisciplinar atestando, para aí sim a gente ir atrás de mais recursos e conseguir ampliar toda essa assistência às crianças com autismo. Ah, sem dúvida, vai funcionar. Minha mãe usa e a gente tem só maravilhas para dizer. Mas obrigada, viu, Michele? Teria horas de bate-papo. É verdade. Olha, só 25 anos que eu te conheço, então acho que teria anos. Não, que bom, eu fico feliz que tenha sido um bate-papo leve. Não, foi legal. Realmente muito bom. Um prazer estar com você aqui, Rafa, depois de tanto tempo. Pois né? é verdade. A gente tem coisa que não pode falar, né? Essa a gente deixa. Essa a gente deixa. Mas muito, muito bacana, muito feliz pelo convite, obrigada, estou sempre à disposição. Orientar a população sempre é importante, eu acho que a imprensa, vocês sempre ajudam muito a gente nesse sentido, tenho muito respeito. Então, muito obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição. Imagina, obrigada a você, é importante. Acho que a gente tem que levar informação de utilidade pública sempre para as pessoas. Aliás, quem quiser saber mais, sãovicente.sp.gov.br, lá na aba de saúde tem todas as ações da Prefeitura. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, obrigada. E a você que ficou com a gente também, até a próxima. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram, @saudeversocast. Tchau, até a próxima.